Olá pessoal, aqui é o Denicol falando, mais um vídeo que eu estou fazendo aqui para vocês, né, quem me acompanha, divulgando meu trabalho. Né, nas duas aulas vídeo que eu fiz passado, a gente comentou questões de NAD, uma teórica TCP, a outra IPv6. Hoje estou fazendo um vídeo aqui um pouco mais prático, mostrando um princípio, né, um princípio de expressões regulares com o comando egrep. Né. Expressões regulares ajudam a gente a buscar alguma parte de um arquivo texto, né, retornar e buscar determinada parte, vamos dizer assim, de um arquivo texto ou de uma saída de comando na tela, como a gente vai mostrar agora aqui. Tá? A dica que eu dou aqui é para o comando egrep, que eu vou usar, né, eu vou trabalhar com o arquivo pswd, onde nós temos a lista de usuários do sistema. Né? Então, por exemplo, se eu der aqui um cat etc/pswd, vai retornar esse monte de coisa aqui, que são os usuários do sistema, né? Alguns usuários padrão do sistema e outros usuários que eu criei, né? Como esses últimos aqui, Denicol, Denicol maiúsculo e ddnicol, né? São usuários que estão usando o bash, que a gente pode ver aqui que eles usam, né, como o shell, o bash. Mas notem que aqui tem muita informação, né? Tem muita coisa aqui. Talvez eu queira só saber se algum usuário exista, né? Dentro do meu script, dentro de uma busca, eu quero simplesmente saber se o usuário existe ou não no sistema. Então a gente pode começar usando, né, o egrep, né, para a gente começar a criar algumas expressões simples, né, mas algumas expressões regulares. Então eu posso, por exemplo, querer ver se o Denicol existe como usuário. Então eu vou botar egrep Denicol aqui. Então o que eu estou fazendo aqui? Ó, o Denicol maiúsculo, tá? Eu estou dando cat de novo no arquivo /etc/pswd, só que eu estou concatenando essa saída, né, com o comando egrep, né, e esse comando egrep vai me retornar se ele encontra o Denicol com letra maiúscula lá, se ele existe. Então eu vou botar só um menos color aqui, que aí ele vai mostrar o que ele vai acabar mostrando aqui, a linha. Se existir, ele vai mostrar a linha em que existe a ocorrência desse Denicol maiúsculo. Então ele me mostra duas ocorrências, o Denicol aqui, né, que é um usuário, e vem as suas informações depois, e mostra, né, que já está usando a pasta home Denicol /bin/bash, né, que usa o bash como shell. Só que aqui o ddnicol ele também encontrou, né, ele não marcou esse D, a gente pode ver, mas o Denicol aqui ele encontrou, também mostrou a linha, porque ele encontrou Denicol aqui, encontrou Denicol aqui também. Então ele mostrou essas duas linhas, né? O comando egrep eu só simplesmente busquei o Denicol, né, na saída, e ele me mostrou somente essas duas linhas agora. Então, se ele me mostrou essas linhas, eu digo, bom, o usuário Denicol existe com D maiúsculo. Tá, e o usuário, só para confirmar, o usuário Denicol minúsculo, que é o que eu estou, né, logado até no sistema, ele me retorna a única ocorrência que tem, que é o Denicol, né, mostrando algumas distribuições não precisa botar o traço color ali, né? Ele já tem por padrão, né? No caso aqui do sistema Debian que eu estou usando, a gente tem que botar essa opção para ele frisar ali onde ele encontrou a ocorrência que eu procuro. Então, voltando aqui, analisando o comando, vamos dar uma limpada na tela de novo aqui. O que eu estou fazendo então? Egrep é o comando que eu estou usando para buscar a palavra. Eu usei a opção color para ele mostrar a linha com a palavra que ele encontrou em vermelho. E aqui, entre aspas simples, eu boto o que eu quero encontrar dentro desse arquivo aqui, que ele vai gerar a saída. Então eu começo a buscar, né, com o egrep eu consigo buscar coisas mais específicas dentro de um arquivo texto, dentro daquela bagunça toda, assim, dentro daquela coisa mais elegível, né? Isso aí pode ser muito útil num script. Por exemplo, eu posso querer ver se o usuário existe mesmo. Eu posso fazer isso, né, se encontrar o usuário no pswd é porque ele existe, né? Então ele vai retornar alguma coisa, senão ele retorna zero, ele retorna nada, né? Então a gente pode aí começar a ver aqui algumas dos metacaracteres que o
egrep pode usar. Então é o seguinte, se eu quero ver linhas que começam com D, eu posso usar o circunflexo, né? Vamos botar aspas aqui, né? Eu posso usar o circunflexo. Circunflexo, assim, dessa maneira, eu estou usando um metacaractere que diz assim, linhas que iniciam com a letra D, por exemplo, D maiúsculo. Linhas que iniciam com a letra D maiúscula, né? É isso que eu estou buscando aqui. Então, ele me devolveu lá do PSWD linhas que iniciam com a letra D maiúscula, deu 3. A Debian, né? A dnicol e a ddnicol, né? É o que está dentro do arquivo PSWD, que as linhas iniciam com a letra D. Então, se eu quero, por exemplo, linha que inicia com DE, então eu boto assim. Ó, ele devolve o Debian e o dnicol. Aquele ddnicol, ele já não me mostrou mais, porque agora eu coloquei aqui na busca linhas que iniciam com D maiúsculo e E minúsculo. Então, ó, eu posso botar qualquer coisa aqui, linhas que iniciam com o usuário root. Ele me devolve a linha que inicia com o usuário root, que é outro usuário do sistema, que tem também o bash como o shell desse usuário, né? Então, o circunflexo, né? O circunflexo vai me voltar, nesse caso aqui assim, ele vai me voltar linhas que iniciam, né? Ele vai me marcar linhas que iniciam com esse root. Então, ele encontrou o root ali, marcou, e volta essa linha. Agora, por exemplo, notem que esses usuários do sistema todos terminam com bash. Então eu quero ver todos os usuários que estão utilizando o bash como shell. Eu posso colocar daí aqui o seguinte, a palavra bash seguida de um cifrão, um dólar. Quando eu fizer o dólar no fim, eu estou dizendo o seguinte, me voltem linhas que terminam com a palavra bash. Pode notar aqui, ó, que todos os usuários que usam o bash como shell, ele termina a linha mostrando /bin /bash. Então eu quero ver só usuários que estão com o bash no final. Então eu uso o cifrão, o dólar. Então eu escrevo a palavra ou a letra que termine com bash e ele vai me retornar agora o seguinte, todas as linhas que terminam com bash. Então, olha, note, são os usuários que eu tenho nesse sistema aqui, né? Inclusive meus dnicol aqui, são usuários que eu tenho dentro desse sistema, que usam o shell, né? Que estão prontos para usar o shell. Tem outros usuários que são próprios do sistema que não acabam não usando o shell, mas esses aqui são usuários que eu posso logar no sistema e posso abrir o shell e usar como eu estou usando aqui esse usuário dnicol com D minúsculo, que é o meu aqui, né? Então, coisas que iniciam a linha, eu uso um circunflexo, e coisas que terminam a linha, eu escrevo, né, a ocorrência que eu quero que termine a linha, e coloco um cifrão ali no fim. Então esses são metas caracteres para início de linha e fim de linha, né? Nós podemos juntar isso, eu quero agora tudo que comece, vamos dar um clear aqui, tudo que comece, nós vamos usar agora o metacaractere end, né? Então eu quero tudo que comece com D maiúsculo. Peraí, só um pouquinho que falhou aqui. Tudo que comece com D maiúsculo e termine com bash. Como é que eu posso fazer isso? Eu uso um ponto asterisco. Ponto é as duas coisas junto, tá? São as duas coisas junto. Ponto seguido de asterisco, eu estou dizendo o seguinte: começa com D maiúsculo e termina com bash. É um end, né? É um end aqui eu estou fazendo aqui. Tem que começar com a letra D maiúscula e terminar com bash a linha. Ele vai me devolver duas linhas que começam com D maiúsculo. A dnicol com D maiúsculo, a ddnicol, e termina com bash. Note que aqui ele não vai marcar só o dnicol e o bash, né? Ele marca a linha inteira, porque eu estou pedindo para ele isso, né? Eu fiz aqui uma expressão que eu quero que comece com D maiúsculo e termine com bash. Então, esse E é um ponto asterisco, seria o E, né? Um E lógico, né? É um outro metacaractere que eu posso usar, ok? Bom, mas a gente vê aqui que eu queria, por exemplo, então, retornar
Denicol minúsculo e O maiúsculo, que ele ignorasse, né? Por exemplo, se eu botar Denicol, eu tenho que escolher ou maiúsculo ou minúsculo, mas eu quero que volte todos Denicol, não interessa se é maiúsculo ou minúsculo. Eu posso usar aqui como caractere um conjunto. Então, colchetes, por exemplo, aqui é um conjunto. Então, eu posso dizer assim, começa com D e também com D. E fecho esse conjunto aqui. O que eu estou fazendo aqui? Ó? Todas as linhas que começam ou com D e com D maiúsculo e termina com BH. Então, agora, olha só, ele incluiu aquele outro Denicol ali. Ele incluiu o Denicol com letra minúscula também, porque eu coloquei um conjunto de opções aqui. Um conjunto do D minúsculo ou do D maiúsculo ali de início, que comecem, né, com D minúsculo ou D maiúsculo, dentro de um conjunto. Então, os colchetes são bastante úteis para a gente fazer conjuntos. Dá para fazer intervalos também. Por exemplo, vamos ver o intervalo aqui. Nós temos números aqui, ó, 1001, 1002, 1003. Então eu quero agora que ele me retorne linhas que contenham esses números, que contenham números de 0 a 9. Então é o seguinte, ó, eu vou vir aqui, vamos voltar aqui, vamos fazer do zero aqui. Eu quero que ele me retorne linhas que dentro de um conjunto no intervalo de 0-9, então eu estou dizendo o seguinte aqui, dentro desse conjunto de 0 a 9, né, de 0 a 9 que ocorram, vamos ver só assim primeiro, um conjunto de 0 a 9, tá? E só isso, um conjunto que tenha 0 a 9. Ele vai voltar praticamente todas as linhas, mas ele está marcando só os números. Então, olha só, o comando está aqui, né? O que eu fiz? Procura no texto, né, ocorrências de 0 a 9. Então, ele marcou aqui, ó, 0, marcou esses 1 aqui, esses 2, esse número aqui, esse 4, esse 12. Ele está mostrando aqui, ó, números maiores, 65.534. Ele marcou todas as linhas, tem um número, né? Então, ele marcou todas as linhas. Praticamente, ele devolveu todas as linhas, mas marcou onde tem ocorrência de números, né? Então foi essa expressão aqui que eu usei. Nós não temos nenhuma que comece com números nem que termine ali. Se eu colocar, não vai resolver. Agora, por exemplo, eu quero ocorrência de 4 números apenas. Então pode ocorrer números de 0 a 9, mas que se repitam 4 vezes. Eu usei agora aqui chaves, repetição. Então, me devolve linhas que há ocorrência de números de 0 a 9, mas que ocorram num conjunto de 4 vezes, 4 números. Então, eu vou devolver aqui, olha que ele me devolve. Eu vou devolver, não, ele me devolve. Eu vou entrar aqui, e aqui, olha só, ele devolve linhas que tem um conjunto de 4 números. Eu tenho um conjunto aqui de 4 números, esse aqui são 4 números, meus usuários são de 4 números, o 1001, 1002, 1003, né? Então ele devolve linhas marcando os 4 números. Nota que aqui ele devolveu linha que tem mais de 4 números, mas é que ocorreram 4 números aqui, né? Nessa e nessa. E ele não marcou esse 4 aqui, nem esse. Ele marcou esses aqui, né? O 65.534 ficou só marcado o 6553. Já que ele marcou todos. Por quê? Porque eu botei assim, me devolva linhas que há um conjunto no mínimo de 4 números. Então, se eu botei um mínimo de 4 números, ele mostrou, aqui tem um mínimo de 4 números. Não importa o que veio depois, mas ele disse aqui, essa linha aqui tem, essa linha aqui também tem. Então, a gente tem nessa expressão aqui, né? Então é um universo de 0 a 9 e que se repita 4 vezes. Tem que se repetir 4 vezes, certo? Eu posso colocar aqui com vírgula dizendo o seguinte, que se repita uma vez, vírgula 4. Ele mostra todos de novo. É como se eu mostrasse praticamente todos de novo. Então, ele se repete de uma vez até 4. Então, ele está marcando aqui todos que se repetem, ó, uma vez, 2 vezes, ó, 4 vezes, né?
Então, eu marquei aqui com essa um conjunto, né? Então aqui, né, esse 1,4, eu posso botar aqui de 3 a 4, ele me devolve onde se repete de 3 a 4. Nós temos repetições de 3 marcadas, aqui 3, de 4, desculpa, né? Aqui de 4 marcadas, aqui 3. 3 ocorrências de 3 e 4 números. É isso que ele marcou para mim e devolveu as linhas onde ele encontra isso. Ocorrências de 3 ou 4. Eu posso dizer também o seguinte, ocorrências de 4 ou qualquer coisa a mais. Aí eu dou uma vírgula só aqui e eu digo o seguinte, agora de 0 a 9 que ocorram mínimo de 4 vezes ou mais, né? Agora ele mostrou esses marcados com 5. Lembra que, olha aqui em cima, ó, eu mandei de 3 a 4, ele marcou 4 aqui, 6553. Agora aqui que eu mandei de 0 a 9, 4 ou mais, olha o que ele fez aqui, ó, 4 ou mais. Ele marcou 5 aqui, porque era no mínimo 4 ou mais. Então, aqui ele marcou os 4 e marcou esse 5 também. Esse 4 agora aqui, final, também está sendo marcado. E não tem ocorrências de 6, 7, mas marcariam. Porque essa vírgula depois aqui diz assim, não é só 4 vezes, é 4 ou mais. Então é uma opção que eu tenho também no egrep, né, de a gente fazer um conjunto, então, marcando de 0 a 9, 4 ou mais. Certo? Se eu quisesse, por exemplo, ver tudo que inicia, deixa eu marcar aqui, tudo que inicia com letras vogais, com vogais, A, E, I, O, U. Só linhas que iniciam com vogais. Então eu digo o seguinte, ó, tudo que iniciar com A, com E, com I, com O, com U, tu mostra, o resto não. Aí devolve essas linhas aqui, meus usuários nem entram, porque todos começam com uma consoante. Então tem aqui, ó, U, I, A, U, A. Ele marcou aqui. Essas são as linhas que começaram, né, com uma letra vogal. Aí assim tu diz o seguinte, isso eu quero ver só o que inicia com consoante. Uma maneira seria botar aqui dentro desse conjunto aqui todas as consoantes. E ele mostraria. Agora, eu posso usar o circunflexo, também é usado como negação. Quando ele está aqui fora, ele vai, né, quando ele está nesse momento aqui, ele vai se preocupar com linhas que se iniciam. Mas se eu colocar dentro de um conjunto dos colchetes, por exemplo, outro circunflexo aqui e botar A, E, I, O, U, na verdade eu estou, nesse caso aqui, dentro dos colchetes, eu estou negando isso aqui. Eu estou dizendo tudo que inicia, né, toda linha que inicia, só que não seja nem A, nem E, nem I, nem O, nem U. Então, se não for nenhum deles, vai aparecer só, né, vão aparecer só inícios de consoantes. Né? Ficou meio confuso aqui, deixa eu dar um clear, vamos de novo aqui. Ó. R, D, B, S, S, G, M, não tem nenhuma ocorrência de A, E, I, O, U. Mas ficou mais fácil do que escrever todas as consoantes aqui dentro, né? Então eu digo assim, ó, nada que seja A, E, I, O, U, tu mostra. Então ele mostrou as linhas que não começam com vogais, né? Mas notem que é confuso, mas eu usei o mesmo metacaractere que é o circunflexo. Então, quando ele está fora, assim, quando ele está só, ele está mostrando ou na frente de uma palavra apenas, ou na frente, né, de uma palavra. E ele vai mostrar linhas que iniciam com aquilo. Agora, quando eu abro colchetes, boto um conjunto ali de ocorrências e eu coloco ele dentro, eu estou negando tudo que começa com A, E, I, O, U, que é um caminho mais fácil, mais rápido que começar com consoantes, vocês devem concordar, né? Então, desses metacaracteres, esse seria a negação, né? Esse aqui seria a negação, né, disso que a gente viu. Então, a gente viu aí o metacaractere, né, de início, de negação, o ponto asterisco, que é um E, né, também. A gente pode fazer
outras coisas aqui. Eu posso também fazer um ou. Então, tudo que começa com Denicol ou... Opa! Denicol, ou o ou é o pipe aqui, Denicol. Tá? Eu estou também usando os colchetes aqui, né? Para mostrar tudo que começa. Eu errei aqui que eu não fechei, né? Então, estou mostrando aqui tudo que começa, na verdade, com essas letras, né? Na verdade. Então, tudo que começa com D maiúsculo, E, né? Claro que ele mostrou aqui todos Denicol, tudo que começa com D, L, C, S, né? Então tem todas essas letras aqui e todas essas letras aqui. Esse exemplo não ficou tão bom, mas ele mostra, né, tudo que começa naquele conjunto D, E, N, C, O, L e o outro também. Mas eu posso usar o ou para isso. Então tudo que começa com D maiúsculo ou D minúsculo, ficaria uma coisa melhor, né? Então tudo que começa com D maiúsculo ou D minúsculo, então ele vai mostrar para nós aqui tudo que começa com D minúsculo, tudo que começa com D maiúsculo. O ou também é como se fosse o asterisco, né? É o ou e o E, né? Que o E, daí nós temos o end, né? Que é o ponto asterisco. Aqui seria tudo que começasse com D maiúsculo e D minúsculo. Aí ele não vai me retornar nada, né? Que é aquele exemplo que a gente fez lá. Tudo que começa com Denicol, vamos fazer de novo aqui. Então, tudo que começa, né? Toda a linha que começa, e eu não preciso botar agora no conjunto, né? Tudo que começa com Denicol, né? E tudo que começa com... tudo que termina, né? Vamos botar assim, tudo que começa com D, né? E aí eu boto E, tudo que termina com dash, né? Então ele mostra ali D maiúsculo, Denicol, né? Duas linhas que começam com D maiúsculo e que terminam com dash. Eu posso botar ou também. Então tudo que começa com aí no meu exemplo, né? Denicol ou Denicol. Tudo que começa com Denicol ou Denicol, daí ele mostra os dois. Tudo começa com Denicol ou Denicol maiúsculo, né? Assim, ele vai usar toda a palavra, né? Dentro do conjunto, aí ele usa o conjunto que tu está colocando lá, né? De letras que tu está colocando lá, certo? Então, também esses metacaracteres aí. Eu posso usar o metacaractere ponto, que significa qualquer coisa. Então, eu vou usar assim... Tudo que começa com no mínimo 6 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu estou dizendo assim, qualquer linha que comece com 6 letras, né? Claro, eu só dei esse enter porque, claro que ele vai mostrar todas as linhas, todas começam com 6 letras, mas ele marca aqui 6 letras, né? Notem que o vermelho ficou aqui, todos com elas marcadas em 6 letras, né? Ele mostrou a marcação desse. Então o ponto é uma coisa que eu posso fazer o seguinte: tudo que começa com D e que venha depois desse D, 1, 2, 3, 4, 5, vamos botar mais um aqui, 6 caracteres depois desse D, né? Aí, ó, ele retornou o Debian, né? E ele marcou 6 caracteres que vem depois do D, o Denicol e marca 6 caracteres que veio depois, e do D maiúsculo do Denicol e marca 6 caracteres que veio depois, né? O ponto significa qualquer coisa. Só que assim, imagina se eu quero então ocorrências de palavras, né, que não precisa começar a linha, mas eu quero ocorrências de palavras que ele marque, ocorrências de palavras que terminem, que sejam com 7 letras. Então eu terei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Aí ele vai me mostrar várias aqui, né? Mas e se eu quisesse, então, não escrever tanto ponto, né? Então vamos fazer o seguinte: eu quero que comece com a letra D maiúscula e que tenha assim 6 caracteres depois, mas eu digo o seguinte, ponto, e boto aqui assim, ó, 6, entre chaves. Então,
tudo vai começar. Aqui eu quero. Não é tudo aqui que vai começar, né? Vamos botar o circunflexo. Aí sim. Linhas que começam com o D maiúsculo e que tenham, depois desse D, eu boto aqui, ó, 6 pontos, ou seja, 6 caracteres. Vai me retornar aquele de novo. O Debian, né, e marca 6, o DNCOL que marca 6 e o DDNCOL que marca 6. Por quê? Porque eu estou agora colocando aqui, né, os 6 entre chaves, fica uma coisa mais correta, né, de fazer mais curta, né, fica mais elegante do que botar um monte de ponto aqui, né, mesmo porque se a gente bota muito ponto, a gente nem vai mais conseguir contar ali a quantidade de pontos, não tem certeza de quantos pontos colocou. Então, o metacaractere ponto significa qualquer coisa, né, dentro da quantidade de ponto que tu está usando. Então, aqui são 6 caracteres depois do D maiúsculo. Então, voltou essas 3 linhas aí que ele encontrou um D maiúsculo, né, no início da linha e marcou 6 caracteres que vêm depois. Se eu botasse mais caracteres aqui, por exemplo, 10, ele ia marcar os 10. Ó. Aí, nota que ele marcou mais do que antes. Então, ele retornou o que começa com o D maiúsculo e vem mais caracteres depois, certo? Então, esses são, né, algumas técnicas que já dá para a gente fazer algumas coisas legais. Vou mostrar aqui para fechar um exemplo, então, que a gente usa todas essas técnicas aí que a gente viu. Por exemplo, eu vou dar aqui, ó, ifconfig emp0 s3, que é a minha placa de rede, né? Desculpa, eu tenho que botar o sudo na frente aqui, if, né? Vamos botar o sudo aqui, a senha. Aí ele me retorna aqui as configurações da minha placa de rede com esse nome. Vamos supor, aqui ele mostra todas as informações. Vamos supor que lá no script, a gente quer fazer um script que retorne apenas o endereço MAC address, isso aqui, né? Então, onde é que está o endereço MAC address dessa placa de rede? Está aqui, ó. 080027ED6826. Eu quero que retorne isso. Eu quero que retorne. Primeiro vamos fazer que retorne a linha com o endereço MAC e depois vamos mostrar ali a opção "-o", que vai retornar só o endereço MAC dessa minha placa de rede. Então vamos fazer o seguinte, eu vou dar o esse comando, sudo ifconfig emp0 s3, e na saída nós vamos dar então um egrep, que nós vamos procurar quem? Qual é o padrão que tem ali naquele MAC address, né? É um conjunto, a gente vai ver que é um conjunto de 0 a F, são hexadecimais, então é de 0 a F, então eu vou botar assim 0 a F, que pode repetir. Quantas vezes? É um conjunto sempre de 2, então um conjunto de 2, certo? Então, nós temos 08, 00, 27, ED, 68, 26, poderia ter outros. Então, eles são um conjunto de 0 a F em pares. Então, eu vou dizer 2 vezes, não 1 a 2, só 2 vezes. São pares de 0 a F. O que vem depois desse par de 0 a F? Vem o 2 pontos. Então, 2 pontos. Só que quantas vezes vem o 2 pontos? Na última não vem. Então, ó, isso vai se repetir 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Na sexta vez não vai, né? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 caracteres. Só que a última vez não repete o quê? Esse 2 pontos aqui. Eu poderia agora o que fazer? Escrever assim, né? Isso aqui não é o mais fácil, né? Escrever toda vez aqui. 1, né? Aí depois escrever aqui 0AF, né? E bota aqui 2. Então aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, né? E continua. E aqui 0AF, né? E coloca aqui. E aqui 0AF. E coloca no par, que vem 2 pontos. Então aqui, olha só. Seria 08, 00, 27, ED, 68. E o 26 é o último, a gente bota assim, 0AF,
tá? Também é um par, mas que não vem o 2 pontos, né? Só faltou eu botar aqui isso aqui, tá? Que não vem o 2 pontos, né? Não vem o 2 pontos no último. Então, vem o primeiro par, 2 pontos. O segundo par, 2 pontos. Terceiro par, 2 pontos. Quarto par, 2 pontos. Quinto par, 2 pontos. No último par, não tem os 2 pontos no fim. Então, eu estou pedindo para ele me mostrar isso aqui. Ele vai me retornar a linha onde aparece marcado aqui, essa linha aqui, que ele encontrou esse padrão somente aqui, não vai encontrar aqui em outro, o único que tem esse padrão é aqui, e ele me retornou aqui, ó, 08, 00, 27 ED, 68, 26. Me retornou a linha, né, que ele sempre retorna a linha, mas a gente consegue retornar também somente a ocorrência. Então, só que isso aqui ficou grande e repetitivo. Vocês devem concordar que eu estou repetindo muito isso aqui. Dá para melhorar? Dá para melhorar. O que a gente faz aqui? Ó? Olha, isso aqui a gente vai manter. É um par. Quantas vezes ele se repete esse padrão aqui? Esse padrão se repete 5 vezes. Então, 5 vezes se repete esse padrão. E depois? Bom, depois vem o último. 0AF, né? Que é um par. A gente consegue diminuir bastante fazendo isso. Só que olha só, eu tenho que dizer aqui com parênteses isso, né? O que vai repetir 5 vezes? Eu vou ter que indicar aqui. Então, o que se repete 5 vezes aqui? Esse 0AF, esses pares de 0AF seguido de 2 pontos, ó, fechei o parênteses e digo, ó, repete 5 vezes. E depois de repetir isso aqui, esse padrão aqui 5 vezes, ainda pega um último padrão, que é assim, que é só uma vez, eu não preciso botar ali. Isso aqui diminuiu bastante, né, do que estava aqui. Né? Daqui para cá, nós temos uma diferença bem grande. Então agora, se eu der um Enter aqui, ó, deu o mesmo resultado. Ele também me retornou o padrão que ele encontrou aqui. Ó, ele me retornou o MAC address dessa placa de rede aqui, ele só me retornou isso. E ainda nós podemos usar a opção "-O" aqui no egrep, depois do color, aqui eu posso botar "-O", ele vai me retornar somente o que ele encontra, não a linha com "-O". E com "-O" ele me mostra aqui somente o MAC address encontrado dentro daquilo tudo. Então o ifconfig mostraria isso aqui tudo, e essa expressão regular que a gente criou com o egrep, ela nos retorna somente aqui, porque a gente criou um padrão que retornaria somente aqui. Nenhuma outra, né, ocorrência aqui, nenhuma linha tem esse padrão aqui, né? Tem esse padrão, só aqui, né? Então, a gente já conseguiu resolver esse problema aqui para nós. Então, eu poderia usar essa expressão aqui, se eu precisasse só retornar ou quero ver somente o MAC address da placa de rede, isso aqui poderia ser muito útil dentro de um script no qual eu quero buscar somente o MAC address de determinada placa de rede. Eu uso uma expressão regular com esse modelo aqui, né? Então, aqui a gente não usou nem os metacaracteres, porque não é início, não é fim, né? Não precisa usar o ponto, né? A gente faz um conjunto, na verdade, aqui, do 0 ao F, um par, né? E aí 2 pontos. Isso se repete 5 vezes e a última vez sem o 2 pontos, né? Então a gente consegue retornar isso com "-O". Tá, pessoal? Então isso aqui é só um vídeo assim falando sobre expressões regulares. Elas são muito mais complexas que isso, tem muito mais coisas para olhar. Eu deixo assim, quem quiser, né, faça uma expressão com ifconfig com o endereço IP, que retorne o endereço IP, que seria aqui, né? Eu estou com o modo NAT na placa, daí fica esse endereço, que retorne o endereço IP. Que padrão tem ali? Como fazer esse padrão? Né? E quiserem colocar isso no comentário, se alguém quiser, eu vou achar sensacional a gente debater ali e pensar numa expressão assim. Coloque aí no comentário, você que assistiu até agora. Beleza, pessoal, é isso aí. Então, até mais. Quiserem aulas, entrem em contato comigo, a gente negocia, a gente faz aulas direto focado
naquilo que, né, tu deseja mais aprender, que tu está precisando, que tu queira ver, né? Eu trabalho com Linux, eu trabalho com Cloud, eu trabalho com redes, né, protocolos de roteamento, né, MPLS, né, lógica de programação. Então nós temos várias coisas aí que a gente pode trabalhar aí, pessoal. Até mais, até o próximo vídeo. Tchau!